Olá a todas e a todos. Nosso hashtag Habite será com o Dr. Elcio Honda. Dr. Elcio Honda, ele é o fundador do escritório Honda Teixeira Araújo Rocha Advogados, é formado pela PUC com especialização no Mackenzie em Direito Empresarial e também é o diretor titular do Departamento Jurídico de Fiesp e Ciesp. E trabalha conosco na Habite há um longo tempo, com grandes serviços prestados à nossa entidade. Dr. Elcio, uma alegria, um prazer muito grande estarmos fazendo esse programa com o senhor. Fernando, o prazer é todo meu, viu? Muito obrigado aí pelo convite para estar aqui na sua presença. O Pimentel, além de presidente da Habite, é um grande amigo, é uma pessoa fantástica, extremamente atuante, então é um grande prazer estar aqui com o teu canal. Muito obrigado, Dr. Elcio. Vamos lá. Aqui nós vamos bater um papo de uns 15, 20 minutos sobre assuntos variados. Eu começaria por uma questão que intriga a todos nós brasileiros. Será que somos um povo muito litigante? Ou será que nossas leis são mal redigidas ou dão margens a muitas interpretações e o país vive aí sempre um nó, seja nas licitações, seja nas concorrências, seja na área trabalhista, seja na área tributária, é um país em permanente litigância. Como é que o senhor vê esse ambiente para o mundo dos negócios? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Uma das grandes bandeiras que a gente tem é a simplificação. Infelizmente o Brasil é um país de litígio, né? Isso é da nossa cultura. Então se você estiver ali na rua e alguém te ofender, o que você fala? Eu vou te processar. A primeira coisa que vem na tua cabeça, eu vou te processar. Como se o processo fosse uma coisa simples e barata. E não é. Ela é cara e é complicada. Infelizmente, então, a nossa cultura é uma cultura litigiosa. E o que não contribui para isso é a nossa legislação. Infelizmente, a nossa legislação é muito mal feita. Vou até te dar um exemplo bem interessante. Lá na Fiesp, nós temos um Conselho Superior de Assuntos Jurídicos, presidido pelo ministro Sidney Sanches. E ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. E ele estava uma vez lá no Japão em uma viagem oficial, e os ministros japoneses perguntavam o que faz o presidente do Supremo. Ele falou, olha, é o guardião da Constituição, julgamos as leis contra a Constituição. E aí ele sentiu aquele burburinho lá na Suprema Corte japonesa, e aí o ministro japonês perguntou, e quantos processos vocês têm no Brasil? E já era uma casa, no Supremo Tribunal, uma casa já de milhares de processos. Mais burburinho dos ministros japoneses. E o ministro se sentiu incomodado e perguntou, e o que faz a Suprema Corte japonesa? A mesma coisa. Ele falou, e quantos processos você tem? Nenhum. Eu falei, como nenhum? Aqui nós fazemos as leis com sabedoria. É verdade. Essas leis que geram muita margem para interpretações distintas acaba trazendo esse conflito permanente que é altamente prejudicial. Um estudo recente da Fiesp mostra aí, não é tanto a parte jurídica, mas mostra a parte da complexidade burocrática, que as empresas gastam de 1,5% a 2% do seu faturamento para estar conforme com a sua agenda tributária do ponto de vista de formalidade, etc. Doutor Elcio, como é que o senhor está vendo esse momento do Brasil? É um momento em que mudamos de ênfase, uma ênfase para uma economia mais liberal, uma ênfase mais simplificadora, mais racional, menos burocrática. Como é que o senhor está enxergando? Porque ao mesmo tempo que essa direção nos parece correta, tem muita polarização política, muita briga nas redes sociais. Como é que isso está afetando, se é que está afetando o judiciário? Olha, eu acho que nós vivemos um momento muito bom no sentido de mudanças positivas neste ponto. Nós precisamos simplificar. Então eu acho que hoje, se nós pensarmos naquela questão da judicialização, por que tem judicialização? Porque tem muita norma mal feita e muita norma no campo federal, estadual, municipal. Na área tributária, o teu dado é absolutamente correto, nós gastamos muito para fazer só o cumprimento da obrigação tributária. E mesmo assim, em virtude da grande complexidade, da grande número de normas, te digo que ninguém faz 100% correto. Isso precisa mudar. Então hoje nós temos algumas reformas, uma delas acabando de ser implementada, a reforma da Previdência, que está ligada mais com o custo orçamentário do Brasil, mas a segunda sim, a reforma tributária.
Acima de tudo, nós precisamos simplificar. Hoje, você ter essa quantidade de tributos, essa complexidade de apuração, subção tributária, uma infinidade de normas, todo dia você tem normas. Se você ficar uma semana viajando para o exterior sem contato pela internet, você volta e você está desatualizado. Então isso a gente precisa mudar. E eu acho que hoje a gente tem uma condição de estarmos discutindo uma reforma tributária, está na pauta, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, propostas de alteração, e agora nós temos que, como brasileiros, realmente cobrarmos aí dos nossos congressistas que a gente possa ter uma simplificação nesse campo. Falando da tributária, o ex-deputado Raul tem ainda uma frase que eu acho interessante, que a reforma previdenciária ela tenderia a unir a federação e dividir a população. E a reforma tributária, ela provavelmente terá o condão de unir a população e dividir a federação. E nós já estamos vendo aí movimentos dos secretários de Fazenda, enfim, tem uma série de articulações já pretendendo influenciar legitimamente nesse debate. O senhor acha que essa reforma tributária ela vai tramitar mais facilmente ou menos facilmente do que a previdenciária, que não foi fácil? Bom, eu acho que vai ser muito mais difícil, né? Porque a reforma tributária parece escalação de time de futebol, né? Cada um tem a sua, né? E pela complexidade que nós temos, e campo federal, campo estadual e campo municipal, né? Tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, vai ser muito difícil a gente chegar num consenso. Por isso que eu acho que o principal ponto, e eu acho que aí eu tenho uma opinião própria, além ou antes de uma reforma constitucional do campo de vista da Constituição, nós temos muita coisa que a gente pode fazer no campo infraconstitucional para simplificar, muita coisa. Nós temos aí bloco K que a gente precisa simplificar ou extinguir, nós temos E-Social que precisa simplificar, subção tributária que a gente precisa unificar, legislação do ICMS que a gente precisa uniformizar. Então você tem um campo que a gente pode fazer independentemente de uma grande reforma constitucional, que aliás, outro ponto que é muito ruim, a Constituição do Brasil está virando praticamente uma grande enciclopédia de normas, quando ela deveria ser muito simples. Tudo vai para a Constituição. Indo para a Constituição, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, aí o Supremo Tribunal Federal, só 11 ministros, tudo para. Então, o custo do judiciário aumenta, porque aumenta o tempo de litígio e aumenta o tempo de duração de cada processo. Conversando com um secretário de Fazenda, muito famoso, já foi de estado, já foi de municípios, ele colocou, eu tendo a concordar, que o imposto mais complicado é o ICMS. As empresas padecem para faturar para os 27 estados da federação, parece que são 27 países desagregados. E uma das propostas que a gente não viu ainda oficialmente colocada para o público é a proposta do governo federal, que trata de fazer um IVA federal e eventualmente criar um imposto sobre pagamentos para cobrir os encargos sobre a folha. Já o do API pega 5 impostos e faz o IBS, e o Raul pega 9 impostos, quer dizer, não tem uma reforma 100% boa, ninguém vai conseguir fazer uma reforma 100% boa. Mas como é que o senhor enxerga aí os movimentos, o que lhe parece melhor olhando por tudo aquilo que nós já conhecemos nesse momento? Das duas propostas, a do federal que ainda não apresentou, eu acho que nenhuma é uma proposta que nós podemos endossar 100%. Vai ter que ter alteração. Vamos pegar a proposta do Baleia Rossi PEC 45, né, que unifica os 5 tributos. Né? Ele tem um grave problema, ele cria um novo imposto do IBS, mas deixa os 5 impostos que ele está unindo, né, o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por 10 anos. Então, nesses 10 anos, você não está simplificando, você está mantendo todos os tributos e criando mais um, que é o IVA, que vai ser o grande IVA que vai ficar lá na ponta. Então já começa que não é uma simplificação. A grande simplificação que eu vejo, que seria mais simples, seria unificar os tributos de consumo federais, PIS, COFINS e IPI. Caminha mais para a proposta do governo federal, pelo menos até onde nós sabemos. E aí você deveria fazer com os tributos estaduais, que você tem razão, que é a grande complicação, uma uniformização, mas na forma como está hoje. E uma uniformização simples seria acabar com a guerra fiscal. Como é que acaba com a guerra fiscal? Diminuindo a alíquota interestadual e já tendendo para o consumo. Já é uma adaptação para o próximo passo, que seria a migração para o IVA.
que as empresas vão se posicionar diante dessa história? Porque o mundo inteiro continua, tem IVA, mas tem simples também, tem modelos de tributação menor. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu acho que as empresas, elas devem agora se empoderar com as suas associações, seus sindicatos, como você tem feito. Você representa toda essa grande massa de empresas, grandes e pequenas, do setor têxtil. Isso que você está fazendo, isso é digno de louvor. Então você está fazendo evento na casa para que traga o seu associado, pequeno ou grande, para que a sua casa e você como representante legítimo possa fazer por eles estas manifestações dentro das casas congressuais e no Poder Executivo. Esse é o melhor caminho. As associações têm que estar empoderadas, têm que lutar por os associados, porque é muito difícil uma empresa ter uma voz, mas as entidades têm que ter esse papel, para que o setor têxtil possa ter uma posição e você possa representar o setor têxtil dentro da casa congressual. Doutor Elcio, recentemente a ABIT e o seu escritório firmaram um convênio e criamos o serviço Linha Direta Jurídica para os associados diretos da ABIT. Como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa e o que o senhor acha que as empresas podem usufruir com esse serviço adicional que nós estamos prestando junto com o seu escritório? Olha, Fernanda, primeiro parabéns pela essa iniciativa, né? Eu acho que essa iniciativa de levar esse tipo de facilidade, né, para esse público, para poder tirar essas dúvidas, são dúvidas decorrentes do nosso sistema, que não é fácil, né? Hoje o nosso sistema, a gente acabou de falar, extremamente complexo, extremamente judicializado, extremamente difícil de manter o compliance. Então você abrir essa linha para os seus associados é uma grande vitória da casa. É uma preocupação que você tem com o seu associado para que ele possa, de uma forma rápida, tirar a sua dúvida ou ter um esclarecimento através da entidade. Então eu faço votos que as empresas, os seus associados possam usufruir desse canal que você tem criado. Nós humildemente vamos tentar atender essa demanda e nesse sentido, para que as empresas não possam ter mais nenhum dano, né? Não possam ter mais qualquer outro problema em função de um não conhecimento da legislação, que é difícil mesmo. Sem dúvida. Caminhando um pouco mais, nós já estamos encerrando aqui nosso bate-papo. Nós temos nesse país agora novos mundos através dos acordos internacionais. E acordos internacionais vão trazer oportunidades de investimento, de negócios, etc. Como é que também, sob a sua ótica, as empresas devem começar a olhar essa relação com o planeta? Por exemplo, Mercosul, União Europeia, é um mega acordo. Evidentemente tem empresas de menor porte que não estão tão antenadas com isso, até nem é objeto do seu desejo, da sua proposta de ação. Mas as empresas médias, pequenas, trazem oportunidades interessantes. Como é que você está vendo esse movimento agora dos avanços dos acordos e o que isso pode trazer para as empresas nacionais de oportunidades e desafios? Os acordos são importantíssimos, né, para o Brasil. O Brasil tem evoluído bastante nisso. Um ponto fundamental é que precisa ter muito cuidado, né, na forma como você abre os mercados, né? Os mercados não são iguais. A começar por tudo isso que nós colocamos. A nossa carga tributária, a nossa carga em termos de mão de obra não é semelhante à que nós temos em outros países, né? Então isso precisa ter muito cuidado. Alguns setores você tem que ter uma verificação ponto a ponto para você não criar desequilíbrios e nós virarmos um país desindustrializado, né? Nós temos que fomentar a indústria brasileira, nós temos que capacitar a indústria brasileira, que gera emprego, que gera capacitação, que gera tecnologia. Então esse movimento que nós estamos fazendo primeiro de reformas é fundamental, mas é fundamental para nós podermos empoderar a nossa indústria nacional. Já agora, para fazer um fecho, o que ao longo da sua vida profissional, caso soubesse antes, teria feito, mas que não fez? Conta pra gente. É uma boa pergunta, né, Fernando? Olha, eu tive uma vida muito, muito boa. Eu não diria que se eu pudesse ter mudado alguma coisa e tivesse poder para mudar alguma coisa, eu poderia ter contribuído mais com o Brasil no sentido de mudança para o Brasil. Eu não tenho a vocação política,
mas eu acho que nós temos brasileiros que têm essa vocação, né? Eu acho que nós temos que apoiar esses brasileiros para termos um Brasil melhor. Nós não podemos olhar individualmente para a minha empresa, para aquilo que eu quero, mas sim para aquilo que o Brasil precisa. Meu sonho é deixar um Brasil melhor para os meus filhos, e que seja para os meus filhos e não possam ser para os meus tataranetos, né? Eu prefiro ver para os meus filhos. E eu acredito ainda nisso. Eu acho que o brasileiro precisa acreditar. Nós vivemos tempos de mudança e nós precisamos fazer parte dessa mudança. Nós temos que ter o dever de mudarmos e pedirmos essa mudança para o Brasil. Muito bom. Muito obrigado. Satisfação muito muito grande sempre podermos estar juntos conversando. À disposição. E eu tenho certeza que aqueles que assistirem esse encontro vão sair, digamos assim, mais enriquecidos por aquilo tudo que o Dr. Elcio pôde colocar nessa nossa conversa tranquila, numa manhã bonita e de uma temperatura calma. Preferiríamos ter um inverno mais rigoroso, ele não está nos ajudando, mas pelo menos eu estou podendo botar um pullover. Então tá bom. Obrigado. Muito obrigado.